Olá a todos, meu nome é Lucas Montenegro e junto do Jackson nós vamos falar sobre sistemas cyberfísicos. Bem, vamos começar introduzindo, falando sobre o que é um sistema cyberfísico. Bem, basicamente é um sistema de integração que irá envolver a computação, comunicação e controle através de redes e processos físicos. Como é que isso acontece? A partir de representações da realidade do mundo físico em um mundo virtual. E como é que ele faz isso? Com sensores para pegar os sinais do ambiente. A partir disso, esses sensores eles vão enviar dados para sistemas ou computadores integrados a esses sensores. E com isso, a partir da computação dos dados, todo o cálculo feito em cima desses dados para algum objetivo, então é feita uma demonstração demonstração no ambiente a partir dos atuadores. Então, além disso, como esse sistema cyberfísico ele atua no ambiente, então os dados eles precisam ser confiáveis e seguros. Caso contrário, podem ocorrer perdas financeiras ou até mortes, dependendo do caso. Exemplos de sistemas de utilidades dos sistemas cyberfísicos são simulações, testes, predições de desgastes. Esses sistemas também evitam perdas na indústria, fazem cálculos para minimizar o custo também. E um dos exemplos é o de sistema de monitoramento nas UTIs, monitoramento dos sinais vitais nos leitos das UTIs, onde a partir de sensores eles pegam os batimentos cardíacos do paciente. Existe todo um sistema que faz os cálculos dos dados recebidos dos sensores, e a partir do cálculo feito da computação toda, então são demonstrados os sinais vitais a partir de um monitor que mostra os sinais vitais do paciente. Bem, e por que devemos estudar? Primeiro que a indústria tem utilizado muito isso, por causa que mais as empresas querem se manter competitivas no mercado. Então, e para se manter competitivas, um dos motivos, uma das causas é você tem que reduzir os custos, otimizar os processos, reduzir as falhas, menor desperdício. E isso tudo garante os sistemas cyberfísicos, já que eles vão pegar o mundo físico a partir dos sensores, vai fazer todo um cálculo e a partir disso ele consegue atuar no próprio mundo físico. Então é como se você estivesse simulando esse mundo físico em um mundo virtual, em um mundo cibernético. E como a capacidade do computador de processamento e de cálculo é muito maior do que um humano, então ele consegue isso tudo, otimizar os processos, reduzir as falhas, garantir um menor desperdício. E percebe-se aqui como ele é utilizado na indústria. Na primeira revolução industrial foi a mecanização, a força a vapor. Na segunda, uma produção em escala. Na terceira, já teve a inclusão da robótica, automação, computadores, internet. E na quarta, já é a quarta revolução industrial, que é nos dias de hoje, é garantida por esses sistemas cibernéticos, né? Pelos sistemas cyberfísicos, onde garante toda uma tecnologia, uma minimização, otimização, garantindo mais competitividade para as empresas. Para que serve esses sistemas cyberfísicos? Uma das aplicações já citadas é o da saúde, né, onde tem um monitoramento dos sinais vitais nos leitos da UTI, já foi explicitada na introdução. Outro também é na indústria, aplicações na indústria de óleo e gás, para redução, né, dos custos, redução de falhas, redução de desperdício, aumento de produtividade. E também um dos motivos de eu ter citado anteriormente sobre a confiabilidade dos dados, né, e a segurança dos dados é que caso ocorra alguma falha nesses sistemas, por exemplo, nesse ramo das indústrias de óleo e gás,
irá acarretar um grande desperdício econômico e também pode ocorrer até em mortes, dependendo do caso. Uma outra aplicação é o de aviação, né? Onde pode controlar o tráfego aéreo para tornar tanto o tráfego aéreo mais seguro, como pode reduzir também as emissões de dióxido de carbono, a partir dos sensores e dos cálculos integrados ao mundo físico. Bem, agora vamos ter um exemplo de implementação utilizando aquele exemplo dos leitos da UTI. Inicialmente você começa com um projeto piloto, né? Normal, com um projeto qualquer, e aí definir os recursos que vão ser utilizados, os recursos econômicos, definir quanto você vai gastar com o sensor, quanto você vai gastar com o sistema, quanto você vai gastar com os atuadores, quanto você vai gastar com as equipes para desenvolver esses sistemas, você vai terceirizar, selecionar as pessoas ou que vão mexer no sistema ou que vão desenvolver o sistema para capacitá-las também, trabalhar com um projeto controlando os prazos e os custos e chega a hora de implementar essas novas tecnologias. Por exemplo, no sistema da UTI, quais serão os sensores que vocês vão comprar, quais serão os sensores que serão investidos, serão utilizados, o tipo de sensor no caso, como é que esse sistema do cálculo do monitoramento do paciente será desenvolvido, será terceirizado, será implementado pelo hospital, e também os atuadores, se irá comprar monitores específicos para isso. E depois disso ocorre um monitoramento. Após tudo ter sido instalado, desenvolvido, então fazer testes e monitoramentos para ver se está tudo ocorrendo certo. Agora, as tecnologias, né, utilizadas nos sistemas cyberfísicos. Primeiro, são os sensores, né, já ditos anteriormente, podem ser wireless, é um dos tipos de sensores, existem vários, e um deles são wireless. E caso seja wireless, um dos protocolos utilizados é o IPv6. Os atuadores, existem vários tipos de atuadores, por exemplo, braços mecânicos, alavancas, como dito no sistema de monitoramento dos pacientes na UTI, os monitores. Então também, assim como os sensores, existem vários tipos de monitores, de atuadores, e aí vai depender do que você precisa para sua aplicação, para o seu objetivo. E também existe um artigo que está nas referências, que ele fala sobre os sistemas operacionais. E aí ele mostra alguns prós e contras de utilizar um GPOS, que é um sistema operacional para propósitos gerais, e um RTOS, que é um sistema operacional para real-time, né? E como sistemas cyberfísicos estão interagindo a todo momento com o ambiente, necessitando de respostas rápidas, então mais indicado para esses sistemas são os RTOS. Mas nesse artigo ele fala alguns prós e contras de cada tipo de sistema operacional aí, tanto GPOS como RTOS. E aí no RTOS, esse artigo ele cita alguns, fazendo até testes entre eles, que é o VxWorks, o RT Linux e o FreeRTOS. E aí ele usa até um test bench, alguma coisa do tipo, para fazer os prós e os contras também desses três RTOS diferentes. Bom, meu nome é Jackson e eu vou falar um pouco sobre
a dificuldade de implantação dos sistemas cyberfísicos. A primeira coisa é os requisitos de recursos. Então a gente vai precisar desse maquinário para aplicar as coisas que eu vou trazer daqui a pouco. E além disso, o treinamento. Então vai se fazer necessário uma demanda muito grande de profissionais altamente qualificados que tenham facilidade com interdisciplinaridade para que eles possam tanto manejar os equipamentos que eles vão ter que usar no dia a dia de trabalho do Indústria 4.0 com os sistemas cyberfísicos, como também o cara que vai dar assistência técnica para fazer a manutenção desses equipamentos. Não seria uma coisa tão trivial. Além disso, tem os riscos de segurança cibernética. Então, assim, à medida que vai se automatizando e que os computadores vão fazendo mais tarefas ali dentro de fábricas, dentro de estudos de simulações das empresas em geral, aumenta também o nível de segurança necessária para que mantenha tudo aquilo longe de ataques. Porque antes, se o seu site é invadido, se o seu sistema é invadido, se a sua empresa é invadida, você vai perder os dados ali, mas você não perde o controle da sua empresa, que é uma coisa que se torna possível com esses sistemas cyberfísicos. Aí vem também a questão das características físicas do ambiente da fabricação, que assim a gente já tem empresas funcionando, e a proposta de sistemas cyberfísicos é basicamente alterar parte das características desse ambiente. Então, onde tem a esteira com pessoas trabalhando, agora eu vou colocar braços robóticos, vou colocar sensores e coisas do tipo para otimizar a fabricação, mas aí isso necessita do investimento do dono da fábrica, da empresa, nessas coisas, nesse maquinário, como também na mudança da forma de fazer as coisas a partir daí. E aí uma dificuldade de toda tecnologia nova basicamente, é que a gente não tem padrões ainda muito bem definidos e testados para isso. Está sendo testado agora e num futuro próximo a gente espera que esses padrões, estando definidos, facilite coisas do mercado e do que trazer. Falando em mercado, aí a gente vai ter que ter uma empresa e o sistema em si que seja altamente flexível ao mercado e à demanda do mercado. Então, uma coisa que se fala muito é que nas empresas que usam sistemas cyberfísicos nunca vai ser tão alto o nível de personalização das coisas. Porque a espera é que isso funcione em tempo real, 24/7, sendo que funcione de maneira ótima. Então, eu não vou superproduzir tal produto. Eu vou produzir o produto que está sendo vendido. Isso é uma coisa que já é aplicável hoje, mas não de forma ótima porque é feito por humano. Então, assim, tende a falha, né? E além disso, tudo isso, para que seja funcional, a gente vai precisar usar os dados de Big Data e tudo mais. E aí a gente precisa gerenciar, analisar e utilizar essa massa de dados que a gente tem hoje para que de forma ótima a gente consiga fazer a empresa funcionar. E basicamente essas são as principais dificuldades. Aí tem outras assim que alguns autores citam, como por exemplo, numa empresa totalmente autônoma 4.0, a gente não pode ter falha de banda, por exemplo. Mas aí são coisas mais assim, tá mais escancarado, né? E aí eu vou trazer aqui uns exemplos de aplicação. Então assim, as tecnologias que tem a indústria 4D são essas aqui que estão apresentadas, né? Rastreabilidade, realidade aumentada, nuvem de dados, criptografia avançada, etc. E aí eu vou trazer o exemplo que mais me impactou assim de ser algo novo nas pesquisas que eu fiz, que foi o projeto Martian, que basicamente trata da colonização de Marte, né? Que a NASA tá fazendo. E aí a NASA fez um concurso para as casas de como vai ser as habitações do ser humano em Marte, né? Só que aí, qual é o grande ponto aqui? Essas habitações, elas obrigatoriamente teriam que ser possíveis ser feitas através de impressoras 3D. E isso é muito legal porque assim, antes da NASA mandar humanos para Marte, vão ser mandados robôs. E esses robôs vão criar toda uma infraestrutura em Marte
para tornar possível a vida do humano lá antes do humano ir. Então, os robôs vão criar por eles habitações, vão criar coisas desse tipo para que aí a NASA possa mandar o humano. E por que disso? Porque do que é mandado quando é lançado um foguete, somente 10% do peso total ali é de material, o resto é combustível e o próprio foguete. Então é interessante que você mande os robôs, parte da matéria-prima, outra parte da matéria-prima vai ser fabricada em Marte, isso com também robôs inteligentes, e aí os robôs vão criar essa infraestrutura para que os humanos possam viver em Marte. Aqui as referências que a gente usou. E da apresentação é isso, muito obrigado. E eu vou deixar um videozinho aí no final, mostrando um pouco do que vai ser isso, de como é a produção do Marcha e de por que usar. É bem legal. E obrigado pela atenção de todos aí.